Boa noite, irmãos. Senhor Jesus de Nazaré, abençoa a cada coração. Estamos felizes de estarmos nessa noite, uma noite de bênção para os filhos de Deus nesta hora. Deus tem nos dado muito alimento. Deus tirou Israel do Egito e alimentou pelo deserto, saciou sua sede, e eles nunca precisaram de procurar a loja dos moabitas, amonitas para comprar roupa, porque as suas roupas não desgastaram, nem envelheceram, nem um chinelo, nem nada. Deus os sustentou. Mas mesmo assim eles foram rebeldes. E por serem rebeldes, eles não entraram na terra. Eles não possuíram a sua herança, né? A herança veio para os seus filhos, que nasceram naquele árduo e quente deserto. Eles foram os filhos do deserto, né? Tiveram a experiência do deserto. Seus pais tiveram a experiência do barro, da escravidão, mas eles tiveram a experiência do deserto. Eles nunca conheceram o alho, a cebola, a água do Nilo, a carne do jacaré, do crocodilo. Eles foram criados com maná, beberam da água da rocha. Eles apenas ouviram falar do Nilo, mas eles não conheciam. Ouviram falar do Egito, mas eles não conheciam. Eles nasceram no deserto. Nós nascemos de novo. Nós estamos comendo um outro alimento nesta hora, nesse dia, né? Ele nos deu um novo nascimento. Nós estamos dentro da terra. Estamos aqui para possuir a nossa herança, a herança que Ele nos deu, a sua promessa. Ele nos prometeu um profeta e nos deu um profeta. Ele nos prometeu Apocalipse 10, 8 a 11, João, e nos deu João. Essa mensagem é tão verdade, a coisa está tão clara, que está diante dos nossos olhos o Brasil. O Brasil hoje, por ter recebido todas as bênçãos que o Brasil recebeu. O Brasil era para receber a visita do irmão Brana em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, mas em lugar do irmão Brana veio Mori Cerulo. Mas o Brasil recebeu a bênção de Daniel Berg, Gunnar Vingre. O Brasil recebeu a bênção de Atia Rússio Martim, Joaquim Gonçalves. O Brasil, por último, está recebendo a bênção de Osmar Rodrigues Costa, o homem que teve a coragem, a valentia para divulgar essa mensagem. Quando muitos temeram por causa dos precursores, os obreiros da iniquidade que vieram antes, como Candelária, William Souto, Thomas, Cacô Felipe, todas essas seitas que vieram para atrapalhar o quadro, o plano, o teatro de Deus. Nós somos essas peças. Não somos como Tobias, Sambalate, Gessem, que tentaram impedir a construção dos muros de Jerusalém. Quando Neemias veio, junto com Esdra, para ler a lei, para edificar o templo, nós não estamos aqui para ser um estorvo. Nós fazemos parte do plano, nós fazemos parte da peça. Ele nos chamou, mesmo nós não sendo dignos, mas Ele nos chamou.
Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Grande Deus, Pai, Criador de todas as coisas, abençoa os nossos irmãos através da internet, os que estão presentes aqui, e venha falar conosco através da sua palavra. Senhor Deus, te agradecemos pelos grandes milagres que temos operado nesse dia, curas, revelação da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos. Adoção plena. Quando será? O irmão Brana disse que a adoção plena, ela vem na primeira ressurreição. Vamos ler alguma coisa? Estávamos naquele assunto muito bom. Agora, o que é ressurreição, né? Nós tivemos semana passada a Páscoa. A Páscoa significa passagem. Na Páscoa a gente lembra a ressurreição de Cristo. Mas nós teremos uma Páscoa. Nós estamos aguardando a primeira ressurreição para nós encontrarmos nossos irmãos para irmos para casa. Nós não podemos crer que o nosso lar é aqui. Nós temos que reformar, pintar essa casa que moramos, varrer, limpar, detetizar, porque junta bicho, junta sujeira. Então o nosso lar não é aqui. Nosso lar é com o Senhor. Ele mesmo disse: eu vou vos preparar lugar. No seio do povo hebreu, a palavra correlata designava diversos fenômenos que eram confundidos na mentalidade da época, falando sobre ressurreição, né? O seu significado literal é voltar à vida, né? Ressurreição é voltar à vida. Nós lembramos ali nos dias do profeta Elias e Eliseu, né? Onde nós vemos ali a primeira vez que se fala de ressurreição, quando Elias ressuscita o filho da viúva, e Eliseu também operou ressurreições, e mesmo depois que Eliseu tinha morrido, no tempo de guerra, eles jogaram um homem dentro da cova de Eliseu, e ao tocar os ossos de Eliseu, ele reviveu. Então, ressurreição é voltar à vida, né? Nós temos a ressurreição de Lázaro, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Docas, há vários, do Eutico, né, que morreu e Paulo foi ali e chamou ele novamente de volta. A Bíblia relata sobre a ressurreição dos santos do Antigo Testamento, quando Jesus estava morrendo, que houve aquele grande terremoto, eles ressuscitaram, eles somente não saíram do sepulcro, só saíram do sepulcro depois da ressurreição de Jesus. E tanto Jesus, no Novo Testamento, no Antigo Testamento, há a promessa daqueles que morreram. Veja que Marta e Maria, eles estavam esperando a ressurreição do último dia, mas Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Agora, Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ele mesmo disse: destruí esse templo e em 3 dias o reedificarei. Ele estava falando da sua ressurreição. Agora veja só que a igreja entendeu da construção do templo. A igreja sempre entende o natural, a igreja não entende o espiritual. Como nós estávamos ouvindo o pastor Osmar nessa semana agora que passou, falando sobre a família Brana. As pessoas, quando se referem à família Brana, eles estão olhando para a família natural,
Mas essa mensagem está sendo pregada e falando sobre uma família espiritual. Não é uma família natural, é a família espiritual. Então, quando nós estamos falando da ressurreição, haverá uma ressurreição. Nós ressuscitamos do denominacionalismo a esta palavra. Em 28 de fevereiro de 1963, o profeta executou todas essas três coisas: alarido, voz de arcanjo e trombeta. Então, potencialmente, nós já estamos ressuscitados. Mesmo que nós viemos a morrer a partir dessa vida, nós já partimos crendo na ressurreição. Nada pode nos segurar. Esse corpo se desmancha, esse corpo ele queima, ele vai para o pó, ele apodrece, mas o corpo espiritual que está dentro de você, essa teofania, ela vem na ressurreição em um novo corpo. Não são os 16 elementos que vieram através do sexo, não. Não é esses 16 elementos. Jesus disse em São João 14, vou-vos preparar lugar, e se eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos recebereis, para que onde eu estou, estejais vós também. O irmão Brana diz, a gente tenta cuidar desse corpo máximo, né? Cuidar o cabelo, cuidar o corpo, e você cuida aqui, cuida ali, mas morreu, uns é cremado, outros é sepultado. Em pouco tempo, ninguém quer esse corpo dentro de casa. Morreu, ninguém quer ele dentro de casa. Deus não aceita. A Bíblia diz, carne e sangue não herdam o reino de Deus. 1 Coríntios 15, verso 50. Esse morreu em terra. Mas carne e sangue, esse corpo aqui, não herda o reino de Deus. Porque o nosso corpo original está lá. Esse aqui é só uma sombra. Esse vem na vontade permissiva de Deus. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem poder, porque há uma segunda morte. O que é a segunda morte? É a separação, a morte espiritual, a morte eterna. É a separação do espírito do homem do espírito de Deus. No trono branco vai chegar aqueles que tiveram parte na segunda ressurreição. Não vamos entrar dentro desse assunto, mas no juízo do trono branco será a segunda ressurreição, é juízo, é um juízo. Você não vai gozando das coisas do mundo, brincando, achando que no finalzinho Deus vai te dar uma chance, quando você está tendo a oportunidade agora. As pessoas pensam, não, Deus vai me dar uma chance. Não, você está tendo a oportunidade, é agora. Não espera o juiz do trono branco venha ser julgado pela mensagem da hora, porque o julgamento pela casa de Deus tem chegado. Se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Então, essa palavra ressurreição, nós estamos aqui lendo. Isso aqui nós tiramos aqui o significado dessa palavra. O ato de uma pessoa considerada morta, o seu significado literal é voltar à vida. Assim, o ato de uma pessoa considerada morta voltar a viver novamente era chamado de ressurreição. Ressurreição ou anastase, em latim ressurretio, em grego anastase, é o conceito de voltar à vida após a morte. Agora, você não vai realmente lutar aqui somente por essa vida. Você não vai querer voltar aqui com câncer, com a sinusite,
com um problema de coração, porque o novo corpo não tem doença. Não tem doença, não tem males nenhum. É um corpo incorruptível, imortal. Você leia 1 Coríntios 15. É o conceito de voltar à vida após a morte. Em várias religiões, um Deus de vida, morte e ressurreição é a divindade que morre e ressuscita. Jesus foi aquele que morreu e ressuscitou. Ele não ressuscitou para morrer de novo. Lázaro ressuscitou e morreu de novo. A filha de Jairo ressuscitou e morreu de novo. Agora, a primeira ressurreição, você ressuscita para não morrer de novo. Por que eles morreram de novo? Porque eles ressuscitaram no mesmo corpo. Veja, a segunda morte, a segunda ressurreição, eles vêm nos mesmos 16 elementos que eles morreram. Por isso aí vem a palavra, vem destruir e aniquilar, que nós vamos ver aqui dentro da mensagem. Eu tinha umas escrituras aqui para a gente entrar, mas eu quero voltar aqui na mensagem 3 classes de crente, parágrafo 9. A fé vem pelo ouvir, e isso é ouvir a palavra de Deus, correto? Enquanto abre suas Bíblias, em São João capítulo 6, versículo 60, não, eu não vou ler, eu vou ler no da voz de Deus que todos têm, né? 3 classes de crente, esse é o da voz de Deus, esse aqui era o de Goiânia. Vamos ler o da voz de Deus. 36. Assim como Jó disse, oxalá me escondesse na sepultura e me ocultasse até que a tua ira se fosse. E agora, isso mesmo, se tu me escondesse, veja, ele viu a natureza, a árvore, a vida descer para dentro das raízes, irmão Ei, falando com o irmão, e ali ficar até que a ira passe. Então me chames e me estabeleça um prazo, vê? A natureza tem uma lei. Há uma lei da natureza, não há absolutamente maneira de esquivar-se dela. É uma lei da natureza. E então há uma lei do Espírito, não há? Também maneira de esquivar-se disto. Eu estava falando com um casal essa tarde sobre você não pode aniquilar nada totalmente. Olha só, os seres humanos não podem aniquilar, eles podem destruir, mas não aniquilar. Esse corpo pode ser destruído, mas não aniquilado. Porque se ele é aniquilado, ele não volta. Ele pode ser destruído, diz o profeta. Você pode ser destruído. Esse prédio pode ser destruído, mas não aniquilado. O apóstolo São Paulo ensina isso em 2 Coríntios, capítulo 5, sobre se esse tabernáculo terrestre se desfizer, temos outro esperando. Você crê nisso? Amém. Você aí, através da internet, você crê nisso? Se esse corpo terrestre se desfizer, temos outro esperando? Você crê nisso? Então, por que está triste? Então, por que você está com medo? Com medo da Covid-19? Por que está com medo da morte? Se há uma vida, se há uma primeira ressurreição, se há uma vida eterna, São João 3,16, há uma promessa de vida. Por que temer? Por que ter medo? Eles podem destruir, mas não aniquilar. E alguém disse, bem, que me diz de tomar e queimar um pedaço de papel? Isso aniquila? Não, senhor. Apenas separa as substâncias químicas. O calor do fogo, ele volta diretamente aos gases.
o que era no princípio, né? Aqui o irmão Brano, né? Esse aqui é Deus dando aula de química, né? É Deus em carne dando aula de química. Porque uma pessoa com o primário incompleto não dá aula nem de português. Não fala nem o seu idioma direito. Agora, Deus dava aula de química. Deus dava aula de medicina através do irmão Brana. Deus dava aula de história através do irmão Brana. Tudo que você possa imaginar, ele sabia. Ali estava o Criador dos céus e da terra. Você não pode aniquilar. E se o mundo durasse tempo bastante ou suficiente, esses mesmos gases, e as substâncias químicas que estavam nesse papel, poderiam voltar e ser um pedaço de papel novamente. Se o mundo durasse, você queimasse esse papel, ele voltaria novamente a ser isto aqui. Agora imagina o seu ente querido que foi, crendo na ressurreição, crendo na vida eterna, entrou naquela vida, entrou naquele descanso, entrou naquele lugar onde não come, não bebe, não tem essa preocupação com comida, com bebida. É um lugar de gozo, é algo além da comida, além da bebida, além do luxo terreno, onde não tem fadiga, onde não tem dor. Você não pode aniquilar. Deus, então, se há uma ressurreição para tudo, de volta novamente e nenhuma aniquilação. Há uma ressurreição do justo, sim, e nós teremos de voltar. Se formos hoje, nós teremos que voltar. Nossos irmãos que foram, eles têm que voltar. Todos que morreram, crente e não crente, terão que voltar. Você está feliz com isso? Isso te dá segurança? Você sente seguro com isso? Temos que sentir seguro. É a palavra eterna de Deus. Não há mais que isso. Não há absolutamente maneira de fazê-lo. Não importa se você for completamente queimado, se você for afogado, onde quer que ocorra, eles não podem aniquilar. Apenas lembre-se. Apenas lembre que cada parte de você estava aqui. Isso é tremendo, né? Quando Deus falou que o mundo viesse à existência, Ele colocou o seu corpo bem aqui, então. Você nunca ia escapar. Ele colocou você aqui. Ele colocou você pobre, você rico, você preto, você branco, amarelo, marmeluco. Ele te colocou aqui, índio, nativo da África, Ele te colocou aqui. E não há nada que possa tirá-lo, exceto Deus. Está tudo de volta em suas mãos novamente. Tudo saiu dele, tudo volta para ele. Tudo. Ele é o regente de todo o universo, ele é o Criador. Ele toma, diz o profeta Isaías, água, todas as águas na palma da sua mão e toda a terra na outra. Os moradores da terra são como gafanhotos diante dos seus olhos. Porque não crer e não adorar e não amar um Deus como este. Porque mesmo que nós encaremos a morte, nós sabemos que voltamos novamente. Ela não nos pode segurar. Há uma ressurreição. Jesus disse para Marta e Maria: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E Lázaro já viajava fazia 4 dias.
Quando ele chamou ele pelo nome, porque se ele não chamasse ele pelo nome, todos voltariam. Haveria uma ressurreição geral naquele momento. Todos os faraós voltariam, todos os reis da Síria voltariam. Todos que foram no dilúvio, mortos, voltariam. Todos que tinham morrido, queimados em Sodoma e Gomorra, nas guerras. Então ele chamou Lázaro pelo nome. Lázaro, vem para fora. Então ele conhece. A trombeta, diz o profeta na mensagem, o futuro lá, a trombeta conhece cada nome. Ele te chamará pelo seu nome. Se você está em qualquer lugar, no meio de uma multidão, e alguém grita o seu nome. E se é uma voz familiar, você sabe que é o seu nome. Se é uma voz estranha, você pode até ser chamado a atenção. Se é um estranho. E aí o estranho diz, não, é você mesmo. Pode levantar muitos Jonas, muitos Pedro. Mas ele disse, é você. Agora, se é a voz familiar, você sabe que é você. Se a voz é uma voz familiar e chamar o seu nome, você sabe que é você. Agora, se não é, você diz, mas eu nunca ouvi essa voz. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. A voz, veja que a voz diz, Adão, onde está? Ele conheceu a voz. A voz era familiar. Moisés não conheceu a voz, porque a voz não era familiar. Quando chamou Moisés, Moisés. Depois aquela voz já ficou familiar para ele. Quando aquela voz chamou Samuel, ele não sabia que era a voz de Deus, porque a voz era parecida com a voz do sacerdote. Mas depois que ele atendeu a voz se tornou familiar. Quando Jesus disse, Maria, enquanto ela estava ali aos seus pés, ela pensou que era o jardineiro, mas quando ela ouviu a voz, ela disse, mestre, Rabone, que quer dizer mestre, e o adorou, se alegrou. Ela ouviu a voz. Já fazia mais de 3 anos e meio que ela ouvia aquela voz. Quando ele chamou Pedro conhecia aquela voz. Tiago conhecia aquela voz. E nos dias da voz do 7º anjo. Quando nós ouvimos Apocalipse 10, 8 a 11, nós sentimos que era uma voz familiar. Nós sentimos que era familiar. Quando nós ouvimos que o Cordeiro saiu do trono, ele subiu com um novo nome, nós vimos que era familiar, porque nós já tínhamos lido aquilo ali. Mas nós não tínhamos ouvido a voz, nós tínhamos lido. A voz demorou a chegar no Brasil. Primeiro nós recebemos livro, depois veio fitas, depois veio CD. Mas antes de vir o CD, nós começamos a ouvir a voz. Aquela voz familiar, BRANHM, nós tínhamos lido. Mas quando ouvimos a voz, nós sabíamos que aquilo ali era familiar. A ressurreição será através de uma voz familiar. Essa voz do Filho de Deus, essa voz dos 7 trovões, entrará nos sepulcros. Chamará um por um. Não é que você vai estar dentro de uma sepultura. Não. Se você partir, você está na 6ª dimensão. Se você ainda estiver aqui, mesmo de bengala, igrejas fechadas, você vai ouvir uma voz familiar.
Será que você está entendendo? Vamos ser mais claros. Vamos. Mombrana disse, no tempo da unidade, o sinal, ele disse, qualquer dia deste, eles baterão na sua porta. Talvez um dos seus familiares. E dirá, ô Jonas, você vai conhecer a voz. E naquele momento você vai ser transformado, você vai ser mudado. Você vai conhecer a voz. E assim será a ressurreição. E um pastor esses dias estava me pedindo um parágrafo da mensagem. E você sabe que Adão chamou Eva, né? E Abraão chamou Sara. E assim foi a ressurreição do Antigo Testamento. Aí, quando Adão chamou Eva, Eva conhecia a sua voz. Quando Abraão chamou Sara, Sara conhecia a sua voz. Amém? Não vou mais fundo, senão o pessoal pensa que é fanatismo. Deus te abençoe. Vamos ficar de pé. Tinha muita coisa para ler aqui, mas é o nosso tempo, né? Nosso tempo é precioso. Deus te abençoe. Mas a adoção plena, diz o profeta. Apocalipse 5, primeira parte. Serpente ferida. Será na primeira ressurreição. Nós receberemos a adoção plena. O que é adoção? É ser recebido como filho. Nascemos, mas ainda não somos recebidos como filho. Há filhos rebeldes e etc, etc. Mas na primeira ressurreição ele nos receberá. Vinde, benditos de meu Pai. Vinde, filhos meus. É a adoção plena. Pai Celestial, aguardamos, Senhor, aquele momento da adoção plena. Nós aguardamos aquele momento da primeira ressurreição, da mudança dos nossos corpos. E os 7 trovões é que fará isto. Os 7 trovões nos dará a fé de mudança, de transformação. Eu te dou graça pela luz da sua palavra. E te peço que o Senhor abençoe teus filhos. E o Senhor dê sua graça, sua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que vocês recebam a sua bênção, a sua cura, a sua libertação. E que você seja liberto de todo o espírito de dúvida que você tem sobre a mensagem e Deus te esclareça. O esclarecimento é o batismo do Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, ajuda teus filhos e filhas, Pai. Eu te agradeço nessa noite em teu santo nome. Amém.